Escute Aristóteles ou fique pobre. Isto não é exagero, isto não é clickbait, isto é verdadeiro. Você pode achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e foi por isso mesmo que você clicou nesse vídeo, para entender qual é a relação de uma coisa com a outra. Mas o que um filósofo grego falou 500 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo se encarnar nesta terra continua tão válido até hoje, e aliás, tão comprovado pela história, pelos 2.500 anos que aconteceram depois dele viver, que impacta diretamente o seu dinheiro, a sua vida material. Verdadeiramente, a sua riqueza está em risco se você ignorar o que ele ensinou. Bom, antes de mais nada, se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu te explicar por que eu posso te ensinar sobre isso. Parabéns, você acabou de entrar em um canal de um bitcoinheiro profissional. Eu já prestei dezenas de consultorias, onde eu explico para pessoas que querem aprender sobre Bitcoin e estão já convictas de que o Bitcoin é uma coisa de qualidade. Calma, você vai entender qual é a relação disso com Aristóteles, do Bitcoin com Aristóteles. Calma, você vai entender. Eu explico para elas tudo, assim, em bom português, de forma fácil, simples e tranquila, para pessoas absolutamente leigas e de forma confiável, porque eu só recebo depois que eu prestei a consultoria. E dos meus dezenas de pessoas acompanhadas, todas foram muito bem gratas a mim e estão muito felizes, obrigado. E no meu primeiro módulo de consultoria, é o que eu vou abrir aqui neste vídeo, é a respeito dos princípios aristotélicos de dinheiro. Ou, como eu gosto de chamar também, propriedades monetárias, propriedades imutáveis. Aristóteles listou características absolutas, não são passíveis de mudança, não comportam exceções. São características absolutas que o dinheiro verdadeiro, que o dinheiro de qualidade deve ter, para que você não perca o seu tempo e energia de vida e a sua riqueza que você conquista através do seu tempo e energia, através do seu trabalho, por ter um dinheiro ruim. Então, se você ignorar essas características de dinheiro de verdade, de dinheiro de qualidade, que Aristóteles falou que o dinheiro tem que ter, e você colocar o fruto do suor do seu trabalho em um dinheiro ruim, em um dinheiro que não tem essas características, se você colocar o dinheiro que você consegue no final do mês em moedas, em dinheiro que não atende a esses princípios aristotélicos de dinheiro, você, inevitavelmente, vai entrar em ruínas financeiras. Talvez alguns de vocês, em algum momento, vagando pela internet, já tenham assistido cortes de um sujeito chamado Renato Trezoitão. Ele é um bitcoinheiro e ele várias vezes fala em os princípios aristotélicos de dinheiro e ninguém entende nada. É porque ele fala em bitcoinês. Se você ver o nome deste canal, você vai ver que está escrito tradutor de bitcoinês. Que é o seguinte, não só o Renato 38, mas todos os bitcoinheiros, ou bitcoiners, chame como você preferir, como nós estamos em um nicho, eles falam coisas complexas de economia, de forma complexa, de forma difícil. E o meu trabalho aqui é traduzir o bitcoinês para o português, ok? É o que eu vou fazer neste vídeo, te explicando em bom português. Quais são os princípios aristotélicos de dinheiro? Olha, na minha consultoria, eu levo 3 horas, sem exagero nenhum, só no primeiro módulo, que é os princípios aristotélicos de dinheiro. Eu trago exemplos da economia primitiva desde a Grécia Antiga. Eu trago datas, desde quando o dinheiro deixou de ter lastro, o dinheiro que o Estado imprime.
Enfim, então eu não vou me delongar aqui. Eu vou deixar algumas lacunas, porque é impossível, em tempo mesmo. Em um vídeo de YouTube como este, que eu pretendo que dure 15 minutos, no máximo, vamos ver se eu vou conseguir, explicar todos os princípios que Aristóteles fala, todas as características que Aristóteles diz que o dinheiro de verdade deve ter. Mas vamos lá, vamos começar. O primeiro e mais importante princípio aristotélico de dinheiro, princípio monetário, chame como quiser, a primeira característica mais crucial que o dinheiro de verdade tem que ter, um dinheiro confiável, de verdade, aquele que você põe o fruto do suor do seu trabalho lá e não vai evaporar, é a escassez. O dinheiro tem que ser escasso. Veja, o Bitcoin mesmo. O Bitcoin existem 21 milhões e acabou. Ninguém consegue imprimir mais Bitcoins. Agora, o real, o dólar, é literalmente assim: o Banco Central vai lá, aperta um botão no computador e surgem 1 trilhão de reais. É isso. Aí o governo brasileiro pega esses 1 trilhão de reais e dá para os banqueiros. Aí os banqueiros pegam esses 1 trilhão de reais e empresta para você, palhaço, que vai pegar emprestado esse dinheiro e ainda pagar juros em cima desse dinheiro. E a inflação, que é um imposto oculto. Isso é um tema para um próximo vídeo aqui do canal. E, meus parabéns, você acabou de ser vitimado. Você ficou mais pobre porque 1 trilhão entraram na economia. E só por isto, você está vendo que esse dinheiro não é escasso. Então, agora, você está vendo que o primeiro princípio que Aristóteles falou que o dinheiro tem que ter, que é a escassez, não está sendo cumprido. De forma concreta, na vida real, o que isso significa? Significa o seguinte, meu amigo: agora que existe mais 1 trilhão em circulação no mercado, necessariamente o preço de tudo vai ter que subir. Porque agora o dinheiro vale menos. Ora, se uma coisa é mais escassa, você concorda que vai valer mais? Agora, se é menos escassa, vai valer menos? É lei do mercado. Veja, aonde a Coca-Cola vai ser mais barata? No meio do deserto do Saara ou em um restaurante em Nova York? É lógico que no deserto do Saara a Coca-Cola vai ser mais cara. Por quê? Porque lá tem menos. O bom dinheiro é assim, essa Coca-Cola no deserto. É igual ao Bitcoin, só existem 21 milhões, não tem como ninguém mais imprimir. Já o dólar, já o real, já o euro, eles são impressos a rodo. Você já deve ter ouvido no jornal o William Bonner, por exemplo, falar: o Banco Central divulgou a meta de inflação de 4% ou de tantos por cento. Significa, neste ano, o governo brasileiro quer pegar todo o dinheiro do Brasil e imprimir 4% de tudo que existe só mais este ano. Em teoria, estão te falando que vão imprimir 4% de tudo. Ora, é por isso que o preço de tudo vai subir. Aí, para você comprar as mesmas coisas que antes, agora você precisa de mais dinheiro. É essa a inflação, tá? Ela só acontece por quê? Porque o real não é escasso. Ela é um sintoma do problema, ela não é o problema em si. O problema é que o real não é escasso, o dólar não é escasso, eles são impressos a rodo, porque então eles não são escassos, porque eles não atendem essa propriedade aristotélica de dinheiro, é um risco. Você ter seu dinheiro nesse ativo especulativo, que é o real e o dólar. Claro que uma parte tem que ter, né, para comprar as coisas, para pagar as contas, mas eu, pessoalmente, eu deixo as minhas economias, as minhas poupanças em Bitcoin, porque eu sei que o Bitcoin ninguém imprime mais. Não tô falando para você fazer o mesmo. Só tô te explicando que o Bitcoin, diferente do real, que o dólar, que o euro, cumpre com a propriedade aristotélica de dinheiro, de que um dinheiro não pode surgir do nada, ele tem que ser escasso. Porque existe o segundo princípio aristotélico de dinheiro, que é ser reserva de valor. Ora, se ele é escasso, ele vai continuar valioso. No caso do Bitcoin acontece uma anomalia, mas que isso é temporário. No dia que todo o mundo começar a usar Bitcoin, todas as moedas dos países começarem a ser lastreadas em Bitcoin, ou serem o próprio Bitcoin, como em países menores, que eu acredito que não terão
reservas de Bitcoin suficientes para lastrearem suas moedas. Elas vão só adotar então o Bitcoin já como moeda corrente. Mas isso é outro papo para um outro vídeo sobre a hiperbitcoinização. Quando isso acontecer, o Bitcoin vai ser uma moeda estável, vai ter um valor reservado. Hoje, R$100 não compram a mesma coisa que R$100 comprava ano passado. Compra menos, devido à inflação. Ano que vem, R$100 vai comprar menos do que compra hoje. O dinheiro que é reserva de valor, diferente do real, não. Ele vai manter o mesmo poder de compra hoje, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Quando acontecer a hiperbitcoinização, é assim que vai ser o Bitcoin. Porque hoje não é assim? Não, hoje acontece uma anomalia, como eu disse, que é a seguinte. O Bitcoin, há 10 anos atrás, você precisava, sei lá, de 100 mil Bitcoins para comprar um carro. Hoje você precisa de 0,1 Bitcoin para comprar um carro. Está acontecendo uma anomalia. Enquanto ainda não aconteceu a hiperbitcoinização, que é o processo de todo mundo adotar o Bitcoin está se valorizando. Ao invés de ser só uma reserva de valor, ao invés de só se manter estável, reservando o valor do dinheiro, ele está se valorizando, está multiplicando o valor do dinheiro, mas isso é temporário. No dia que todos os países lastrearem suas moedas em Bitcoin, no dia que todo mundo já usar Bitcoin, aí ele vai estabilizar e vai ficar fixo. Aí um Bitcoin vai comprar a mesma coisa hoje e daqui 30 anos. Mas no momento acontece essa outra anomalia, positiva, é claro, é positiva. Eu comprei Bitcoin ano passado, o que eu comprava com essa quantia ano passado, hoje eu compro muito mais coisas. Porque o Bitcoin, além de ser reserva de valor, ele está sendo multiplicador de valor. E, ao mesmo tempo, devido ao não cumprimento do princípio aristotélico de dinheiro, da escassez e, consequentemente, da reserva de valor, por parte das moedas estatais, as moedas fiat, como a gente diz em bitcoinês, o meu poder de compra em Bitcoin só tem aumentado. Então vamos lá, são duas forças indo em direções opostas, mas que chegam no mesmo lugar. A primeira força é a força do Bitcoin se valorizando. E a segunda força é a força para baixo de desvalorização das moedas estatais. Então, tudo que eu vejo no mercado está em real. O real está se desvalorizando porque o governo não para de imprimir. E o Bitcoin está se valorizando porque não tem como imprimir. Ele continua escasso. Então, atende o princípio aristotélico de dinheiro de escassez e, consequentemente, o segundo princípio aristotélico, que é de reserva de valor. Por fim, existem outros princípios aristotélicos menos importantes, mas muito importantes ainda, só que só não tão importantes quanto esses dois primeiros, que são os princípios aristotélicos de dinheiro mais cruciais, que são os princípios aristotélicos da divisibilidade, da portabilidade barra transportabilidade e também o princípio aristotélico de unidade de conta, isto é, ser mensurável. Só que eu tô vendo que o vídeo aqui já vai dar 15 minutos. Então eu deixo para próximos vídeos para eu tratar desses outros princípios aristotélicos de dinheiro, tá bom? Então, fora isto, é importante só reiterar, isto foi um resumo grosseiro da suma do assunto, tá? Não exija uma grande profundidade aqui. Eu não fui profundo. Eu gasto cerca de 2 a 3 horas nas minhas mentorias, barra consultorias, não sei que nome. Cada mentorado chama de um jeito. Só para este primeiro tópico. Então, aqui eu estou tentando em 15 minutos menos explicar, não exige muita profundidade, tá? Só me faça um favorzinho, eu te falei isso tudo de graça. Deixa um like, se inscreva, me ajude. Eu quero viver de Bitcoin. Me ajude a conseguir isso, por favor, tá bem? Um abraço, fique com Deus, espero ter te agregado algum conhecimento. Me responda se eu consegui ou não, se foi boa ou não a didática. Me fale o que eu devo melhorar.
nos comentários. Eu ficarei muito grato. Um forte abraço.